Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ítalo Vetor, trazendo a física, componente das ciências da natureza para vocês. Esse é um projeto do governo do estado de Goiás por meio da SEDUC, que é o projeto Goiás Bem no Enem, para você arrebentar no Enem, tá bom? Hoje nós vamos fazer a resolução de um desafio weekend, que são questões que são propostas para vocês, são 10 questões, e lá da semana 2, que tratava de eletrostática. Então nós vamos resolver, vamos fazer uma série de exercícios, né, de resoluções de exercícios desses desafio weekend, ok? Então vamos começar pelo primeiro desafio weekend de física que teve, que foi na semana 2 da quarentena, né? Do REAM, do período aí sem as aulas. Né? Eu sou o professor Ítalo Guedes, Ítalo Vetor de Física, e eu gosto muito de deixar uma frase para vocês. Disciplina é necessário para que você continue a se preparar durante longas horas para algo que acabará rapidamente. Então vamos nos esforçar e dedicar, que em breve você vai colher os resultados e os bons frutos do seu esforço, tá bom? Hoje o tema vai ser sobre eletrostática, porque essa lista foi sobre eletrostática. E a eletrostática, relembrando rapidamente, é a área da eletricidade que estuda as cargas elétricas em repouso. Então aqui nós temos uma representação de um átomo, e esse átomo neutro tem lá no centro dele prótons e nêutrons, e girando aqui no entorno eu tenho elétrons, né? Então, olha só, um conjunto de átomos compõe qualquer corpo, né? E para a gente entender melhor o que é essa carga elétrica é aquilo que produz no seu entorno um campo elétrico. Então, na área vizinha, aqui na região próxima dela, vai existir um campo elétrico. Beleza até aqui? Então, carga elétrica é aquilo que produz no seu entorno um campo elétrico. E aqui na eletrostática nós vamos estudar essas cargas em repouso. Já na eletrodinâmica, que a gente estuda as cargas em movimento. E deve ter vídeos aí, né, que você já deve ter visto, e tem no perfil do Goiás Bem no Enem sobre eletrodinâmica também. Então, olha só, para a gente relembrar rapidamente também, nós colocamos aqui os dois princípios da eletrostática. O primeiro é o princípio da atração e repulsão das cargas, e o segundo é o princípio de conservação das cargas. Então, o princípio de atração e repulsão diz que é o seguinte: cargas de mesmo sinal se repelem. Né? Portanto, corpos que estão carregados positivamente ou negativamente também. Né? Então, se eu tenho dois corpos com sinais positivos, com cargas de sinais positivos, vai haver uma força de repulsão, ou dois corpos ou duas cargas, né, com sinais negativos, sinais iguais, vão se repelir. Já quando elas têm sinais contrários, se atraem. O princípio de conservação das cargas diz que, tá vendo esse símbolozinho estranho aqui? É o zeugma, é o somatório. Somatório das cargas antes é igual a somatório das cargas depois, ao final. Professor, como assim? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma caixa e essa caixa tem três esferinhas. Uma com menos 4 coulomb, outra com mais 6 e outra com mais 7. Se eu somar o somatório, né, se eu somar a quantidade de cargas aqui antes de qualquer coisa, menos 4 mais 6 mais 7, vai dar mais 9 coulomb. Agora, se eu agitar esse negócio, vai haver uma troca de cargas aqui. Então, depois é justamente depois de interações, né? Como elas têm o mesmo tamanho, ao final a tendência é que essas cargas, se entrarem em contato, fiquem com cargas de mesmo sinal e mesma quantidade de cargas. Por isso, mais 3 mais 3 mais 3 deu 9. Ou seja, nesse sistema isolado eletricamente, o meio não perde nem ganha cargas, né? Então aqui dentro da caixa não ganhou cargas nem perdeu. Tinha mais 9, continuou com mais 9, apesar da distribuição ser diferente. Depois de princípios da eletrostática, normalmente a gente vê três coisinhas, né? A quantização da carga, que a carga é sempre múltipla de um valor fixo, e os processos de eletrização, além daquilo do próximo slide que eu vou te mostrar. Então, os processos de eletrização, só para relembrar, são três: atrito, contato e indução. Tá bom? E aqui eu fiz um mapinha mental daquilo que é a parte final da eletrostática, que pode ser que você tenha alguma dúvida aí, então, para te ajudar. Então, para lembrar, carga elétrica é aquilo que produz no seu entorno um campo elétrico. Olha que tecnológico.
Que é isso, hein? Você viu? A coisa apareceu de novo. Ai, meu Deus. Pois é, apareceu aqui. Ó. Essa região é o campo elétrico. Tá, nós temos uma análise que é vetorial, que envolve vetores. Vetores representam grandezas vetoriais, ou seja, é aquela grandeza que para você entendê-la completamente precisa de módulo, direção e sentido, tipo força. Se eu te falar assim, ó, meu amigo, me dá uma força aqui de 10 newtons, você pode falar, professor, vai ser uma força de 10 newtons para a direita, para a esquerda, para cima, né? Então, são grandezas vetoriais que só têm sentido se tiverem módulo, direção e sentido. Então, olha só, a primeira delas é a força. Vamos supor que eu tenho aqui uma carguinha e essa carguinha sente atraída pela outra quezão que tem aqui um campo elétrico, né? Então, essa força elétrica é que vai fazer esse negócio se movimentar, tanto de atração quanto de repulsão. E como é que eu calculo essa força elétrica, professor? Aí você vai precisar de saber a constante eletrostática do meio, a distância entre as cargas e o módulo das cargas, que vai resultar nessa fórmula aqui, ó, que é a lei de Coulomb. A força é a constante eletrostática vezes o Qzão, que é a primeira carga, vezes o módulo da segunda carga. O que quer dizer módulo, professor? O que quer dizer essas barrinhas? É que eu vou pegar sempre o valor positivo. Por mais que essa carga possa ser negativa, ou essa, então eu pego o valor positivo, tá bom? Sobre a distância elevada ao quadrado. Vamos fazer um exemplo agora para vocês verem, tá? O campo elétrico, tem como calcular esse campo elétrico? Tem. Ele vai ser justamente essa força, a interação, sobre a carguinha. Vamos supor que você queira calcular o campo elétrico dessa carga Qzão. Então, vai ser a força elétrica dividido pela contribuição da outra carga Qzinho. E se as cargas forem pontiformes, o que é uma carga pontiforme? É aquela cujas dimensões não precisam ser representadas, são desprezíveis. Então, o que acontece? Ele é só um ponto, formato de ponto, pontiforme. Né? Então, olha só, se eu dividir, pegar essa fórmula aqui, ó, a primeira, dividir pela segunda, que é o que indica aqui a fórmula do campo elétrico, esse Qzinho vai cortar com aquele Qzinho. Ah, professor, então vai ficar K Qzão sobre D quadrado, né? É. Então, essa é a análise vetorial. Essas são as três fórmulas vetoriais. E aí, você tem que fazer a soma de vetores, né? Quando você tem duas ou mais cargas aí. Às vezes, se você tiver três cargas e aí quer achar a força elétrica entre elas, aí tem que fazer as operações vetoriais entre elas. Professor, essa matéria é boa de Enem? Olha, nunca caiu, mas está no edital e pode ser que caia. Então, é nosso dever te instruir. Beleza? Tá bom. A gente também tem uma análise que é chamada análise escalar. E essa análise escalar, a gente pode pensar que essa carguinha aqui azulzinha, o Qzinho, ela se movimenta por quê? Porque uma energia potencial elétrica também, né? Assim como a força é produzida pelo campo, aqui na análise vetorial, aqui a energia na análise escalar, a energia potencial elétrica também é gerada pelo campo. Por isso que está saindo da setinha do campo elétrico aqui, viu? Então, essa energia vai se converter em energia cinética, olha só. Então, isso aí faz a carga se movimentar. E também faz a carga, né, movimentar tanto para atração quanto para repulsão. E como que eu calculo essa energia potencial? É muito parecida às fórmulas, né? Só que toma cuidado, ó. Essa daqui não tem módulo e não tem quadrado. A força é calculada em newtons, enquanto a energia potencial é calculada em joule. Muita atenção. Parecem, mas são coisas completamente diferentes. Aqui é força elétrica, aqui é energia potencial elétrica, tá bom? O potencial elétrico, como é que eu calculo esse potencial? É a energia potencial sobre a carga. Parece, né? É como se eu pegasse o de cima pela carguinha. Mas cuidado que não tem módulo. Pode ter um potencial negativo? Pode. Uma carga negativa gera um potencial elétrico negativo. Tá, e para cargas pontiformes é válida a relação, né? Kq sobre D. Se eu dividir a energia potencial sobre a carga, esse Qzinho vai embora com o Qzinho aqui, ó. Sobra só Kq sobre D. Professor, o que é esse potencial elétrico? O que ele faz? O potencial é a grandeza que mede a tendência da carga em se movimentar. Suponhamos aqui, ó, que a gente tenha essa carguinha e nós colocamos uma carga A e uma carga B na região do campo. Olha só, esse campo
está interagindo tanto com A, tanto com B, né? Então, o Qzão interage com A e com B. A diferença é que o A está mais próximo, né? Então, se o A está mais próximo, eu tenho um potencial maior. Então, ó, essa fórmula nos mostra isso. Quanto menor a distância, maior o potencial. Ah, então, olha só. Ao longo dessa linha aqui, que a gente chama de equipotencial, o potencial elétrico é constante, né? O VA vale o mesmo para todos, assim como aqui VB. Como o VA está mais próximo da carga, né? A carga A está mais próxima, eu posso falar que o potencial de A é maior que B. Beleza até aqui? Vimos então que na análise escalar, nós temos a energia potencial que se converte em energia de movimento, que é a energia cinética, e o potencial que é a grandeza que mede, né? O potencial da carga de se movimentar. Quanto mais próximo, maior a tendência, maior a chance dela se movimentar, porque eu tenho uma interação maior. Quanto mais afastado, menor o potencial, menor a interação. Temos ainda aqui, ó, no meio, né, relacionando a parte vetorial com a parte escalar, o trabalho da força elétrica. O trabalho vai ser a carga Qzinho. Vamos supor que você queira levar uma carga do ponto A para o ponto B. Então, vai ser essa carga Qzinho que multiplica a diferença de potencial. Essa diferença de potencial a gente chama de tensão elétrica ou DDP. Por isso que a fórmula do trabalho pode ser dada tanto dessa forma, né, maior ou dessa forma reduzida aqui, tá bom? E ainda temos que o campo elétrico pode ser uniforme. É esse aqui, ó, que está igualmente dividido e tem intensidade constante. Então, se você pegar aqui um VA, né, um potencial VA, aqui vai ser um equipotencial, ó. Sobre essa linha o potencial é o mesmo. Assim como aqui no VB, sobre essa linha o potencial é o mesmo. Então, no campo elétrico uniforme é dada essa relação, E vezes D igual a U. Ufa, professor, que tanto de fórmula, meu Deus do céu. Pois é, por isso que eu quis fazer esse mapinha mental, né, para a gente relembrar algumas coisas. Se tem algumas coisas que você não viu ou está com dificuldade, né, nós temos material complementar aí no site, na secretaria, tá bom? E nós estamos aqui à inteira disposição de vocês. Então, agora vamos fazer os exercícios? Olha só, essa questão 1, que está lá na lista Weekend do CEDERJ, pode pegar lá na semana 2, você vai ver essa listinha. Diz o seguinte, a figura mostra duas partículas A e B de massas respectivamente iguais a MA e MB. A massa do A vale MA, massa do B MB. E cargas QA e QB. Considere que elas estão sujeitas exclusivamente às forças elétricas mútuas, ou seja, não tem peso aqui, não tem normal, só força elétrica atuando, tá bom? Isso é muito importante. Devidas às suas cargas e que as setas nas figuras representam as acelerações. Não representa força, representa aceleração. Comparando-se as cargas e as massas, conclui-se que... Professor, não sei nem errar. Então, vamos pensar aqui comigo? Força resultante é massa vezes aceleração, né? Segundo a lei de Newton, que você viu lá no seu primeiro ano. Então, olha só, ou primeira série, né? Melhor dizendo. Então, olha só, como ele fala no enunciado que está exclusivamente as forças elétricas, então a força resultante vai ser a força elétrica. E isso é massa vezes aceleração. Então, como a gente quer achar a massa, vamos isolar? Quem estava multiplicando aqui a massa, passa dividindo e isolando a aceleração. Ou invertendo isso daqui, a gente sabe que a aceleração é força sobre a massa. Tanto faz, tanto fez. Só fizemos o quê? O processo de inversão, tá? Então, olha só, essa força elétrica, como é que calcula? A gente acabou de ver que é K vezes o módulo da carga QA vezes o módulo da carga QB sobre a distância entre eles. Tá, essa força, gente, ela vai ser constante. A mesma força que o A produz no B é a força que o B produz no A. Por isso que o tamanho da seta é o mesmo, do vetor é o mesmo. Ué, professor, então por que está diferente aqui, ó, os azulzinhos, a setinha azul do A e do B? Porque aqui ele está mostrando a aceleração. E a aceleração do B vai ser a força sobre a massa. Ora, o B, você está vendo que o vetorzinho é maior? Portanto, nós temos que a aceleração dele é maior. E a aceleração do Azinho é menor. Então, usando essa fórmula que nós vimos aqui, ó, que a gente chegou nela, né? Nem precisa decorar. É uma fórmula que a gente chega de acordo com o raciocínio da segunda lei de Newton. Então, a aceleração de A também vai ser a força sobre MA. Ora, se a força elétrica é constante, esse parâmetro aqui a gente não muda. Então, vamos pensar.
Se a aceleração do B é maior, porque o vetorzinho aqui ó, do B é maior, significa que eu tenho uma massa menor. Né? Para esse número aumentar, a massa tem que diminuir, uma vez que a força é constante. E se eu preciso, né? Se eu tenho aqui uma aceleração menor, é porque eu tenho uma massa maior, por isso que essa setinha, né, o vetor foi menor. Então, olha só, com isso a gente conclui que a massa do A é maior que a massa do B. Ora, se a massa do A é maior que a massa do B, já eliminamos a letra A e a letra B. A letra C, QA tem sinal oposto ao de QB? Gente, se tivesse sinais contrários, pelo princípio de atração e repulsão que nós falamos há pouco, essas cargas iriam se atrair, né? E não repelir. Ou seja, a resposta correta é a letra D, né? QA tem sinal idêntico ao QB, por isso que eles se repelem, e a massa do A maior que a massa do B. Legal, né? Contextualizamos aqui a eletricidade com leis de Newton e razão e proporção na matemática. Muito bacana. Olha essa questão 2 da Unespar. Ó, considere uma carga elétrica de carga Q igual a 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. Qual a intensidade do campo elétrico E que ela produz sobre uma carga de prova localizada a 0,3 metros de distância? Dado K. K é quem? A constante eletrostática do meio, que vale 9 vezes 10 a menos 6. Beleza? Então, olha só. Estamos aqui já identificando os valores para a gente fazer a nossa continha. Então, a carga vale 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. O K, que é a constante eletrostática. Cuidado, normalmente no vácuo, e é muito comum as questões usarem 9 vezes 10 a nona. Aqui nessa questão, ele deu 10 a menos 6. Então, se colocar 10 a nona, vai ficar errado. E a distância é 0,3. Vamos colocar essa distância em notação científica? Muda a vírgula uma casa, então esse aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 1. Então, o campo, como é que calcula campo de uma carga pontiforme? É K vezes a módulo de Qzão sobre D ao quadrado. Aqui já está positivo, não vai precisar nem do módulo. Então, ó, no lugar do K entra 9 vezes 10 a menos 6. No lugar do Qzão entra a carga, né, o valor dela, que é 12 vezes 10 a menos 6, sobre a distância 3 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então, isso vai ficar 9 vezes 12 vezes 10. Né? Como é que você faz isso, professor? Essa conta? Eu não dou conta, não. Então, você agrupa ó, número com número, potência com potência. Tem até um macete. Número com número e potência com potência. Que horrível, né? Estou sendo pago para isso ainda. Mas vamos lá, vai fixar. Então, 9 vezes 12 vezes 10 a menos 6. Conserva a base. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, somos expoentes. Menos 6 com mais menos 6 deu menos 12. E aqui embaixo, né? Potência de potência. Ó, você vai fazer 3 ao quadrado, que é 9. Conserva a base, multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 2 deu menos 2. Então, ó, aqui em cima, menos 6 mais menos 6 deu menos 12. Dividido por menos 12, agora é divisão de fração. O que você faz? Divisão de potência, perdão, de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar 12 vezes 10 a menos 2 menos menos 2. Né? Menos com menos dá mais, ou seja, menos 12 mais 2 deu menos 10. Eita, professor, você errou, hein? Não tem essa resposta aí não. Vai, trouxão. Ih, calma, larga de ser grosso. Olha só, se eu mudar a vírgula uma casa, o que acontece? Aqui fica menos 9. Então, resposta correta, letra A. Tem gente que me pergunta, professor, eu nunca entendo esse trem de vírgula, mudou? Não tinha que ficar menos 11, não? Então, vamos pensar comigo, ó. O 12 é maior do que 1,2? Não, então diminuiu, né? Então, se diminuiu aqui, ó, no módulo, tem que aumentar a potência. Professor, mas menos 9 é maior que menos 10? É, porque se eu pegar na reta real, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Ou seja, 0 é maior que menos 1, que é maior que menos 2, e por aí vai. Então, menos 9 é maior do que menos 10. Beleza? Última questão para a gente poder descansar. Olha só, fala o seguinte: para responder a questão, considere a figura abaixo que representa as linhas de força do campo elétrico gerado por duas cargas QA e QB. Então ele quer saber a soma de QA e QB é necessariamente número par, ímpar, inteiro, positivo ou negativo. Irmãos, não dá nem para saber, né? Não sei não, professor. Como é que vai ser esse trem aí? Então, olha só, esse negócio vai ser da seguinte forma. A gente tem que pensar que
o campo elétrico no corpo, né, ele é perpendicular. Na linha de campo, ele é tangencial. E o sentido, né, isso é a direção. E o sentido, a carga elétrica positiva é de afastamento e a negativa de aproximação. Se está saindo do QA, o QA é positivo e o QB é negativo. Você está vendo que está saindo mais linhas do QA do que chegando em QB? Por quê? Porque QA é maior que QB. Ou seja, eu tenho um valor positivo maior do que um valor negativo. Se eu somar os dois, se vai ser par ou ímpar, eu não sei. Mas que eu tenho certeza que ele vai ser o quê? Positivo, isso eu tenho certeza, né? Por quê, professor? Porque ele tem uma quantidade de linhas maior que estão saindo. Então, a positiva é maior do que a negativa. Seria como se tivesse assim, por exemplo, aqui é mais 7 e aqui é menos 2. Mais 7 com menos 2 vai dar quanto? Mais 5, né? Eu não sei. Aí eu posso jogar valores. Eu não sei se vai ser par, se é ímpar, se é inteiro ou não. Mas que é positivo, é certeza. Beleza? Então, meus queridos, quaisquer dúvidas, pode procurar no nosso site, no nosso Instagram, tanto pessoal quanto aqui do Goiás Bem no Enem. É um prazer sempre estar com vocês. Muito obrigado pela sua atenção. A equipe do Governo de Goiás agradece a atenção e até a próxima. Bons estudos para vocês aí. Aé.